Amiga, caro amigo que acompanha as nossas meditações aqui diariamente por essa nossa página do Instagram, pelo nosso canal do YouTube, o canal Boa Notícia, que quer deixar a nossa vida com esse sabor específico da Palavra de Deus, do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos concluindo a terceira semana do tempo da Quaresma. É uma semana que foi marcada por uma perspectiva muito interessante, que é essa de dizer que a terceira semana do tempo da Quaresma é essa semana na qual se realiza o chamado escrutínio. Aquelas pessoas que estão se preparando para o batismo têm a sua avaliação, não é? E aí a gente se lembrou daquilo que a própria palavra de Deus na carta aos Hebreus nos diz, não é? Que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante, ela é penetrante, como uma espada de dois gumes, que é capaz de separar todas as junturas do corpo. Ela é capaz de realizar aquilo que em palavras modernas nós chamamos de discernimento. A palavra discernimento tem na sua base a palavra cernere, que dá a ideia de, como digamos assim, como de uma peneira. Discernir, é um prefixo que quer falar de divisão, né, de separação. Uma peneira, o que é que ela faz? Ela separa, não é? Se você põe umas certas substâncias, coisas sólidas dentro do líquido, quando você passa pela peneira, a peneira separa aquilo que é líquido daquilo que é sólido. Quando uma pessoa, e hoje em dia quase ninguém faz mais isso, né? Vai catar o arroz, vai catar o feijão, separar alguma pedrinha que por acaso tem ali dentro, usava uma peneira para ir separando as coisas. Discernir significa isso, passar pela peneira. E a peneira é a própria palavra de Deus. Ela funciona como essa espécie de peneira na qual as coisas devem ser avaliadas, ponderadas. Ponderar, não é? Pondus em latim significa o peso, né? Dá uma ideia de você colocar uma coisa numa balança. Então a palavra de Deus é como essa balança, não é? Na qual são pesadas, medidas as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. É assim que Deus age conosco. E dentro dessa perspectiva é que a gente pode ouvir a palavra de Deus que a gente tem na primeira leitura de hoje, que é do livro do profeta Oséias. Oséias, no capítulo 6, de 1 a 6, Deus nos diz através do seu profeta: vinde, voltemos para o Senhor, Ele nos feriu e há de tratar-nos, Ele nos machucou e há de curar-nos. A palavra de Deus funciona dessa forma. Ela pode ser, como dizia, lembrando essa carta aos Hebreus, não é? Como uma espada que corta, que fere, não é? Pensamos no estilete de um médico que está diante de uma tumoração externa no nosso corpo. Ele sabe que aquilo ali está cheio de uma secreção e ele precisa ferir. E ele precisa cortar. E na medida que ele corta, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que vai curar a pessoa. Se você tem uma planta, uma roseira, uma outra árvore que de vez em quando ela precisa ser podada, você poda. Mas na medida que você corta a árvore, você não está querendo destruir a árvore. Pelo contrário, o que você está querendo é que a árvore se renove com todo o seu vigor. Assim também é a palavra de Deus. Ela pode nos ferir, Deus pode nos ferir com sua palavra na medida em que Ele quer trazer para mim e para você justamente a cura, a melhora interna e existencial. Portanto, é dessa forma que a gente ouve Deus, que nos fala através do profeta, que nos convida a reconhecê-lo, a voltar-nos até Ele, a vir na sua direção. E assim Deus, não é, nos promete cura, nos promete realmente a melhora de que a gente tanto deseja e tem necessidade. O salmista hoje nos traz na liturgia da palavra de hoje, na aclamação ao Evangelho, o Salmo 94, 95, Deus nos diz: se hoje escutasse a minha voz, não fecheis os corações como em Meriba, que eu fui o lugar uma grande tentação do povo de Deus do Antigo Testamento, o povo de Deus da Antiga Aliança. Não fechar o coração diante da palavra de Deus, abrir o coração. Essa palavra é penetrante, essa palavra pode trazer algum incômodo, quem sabe existencial para mim e para você, mas é para, no fim de tudo, trazer a cura, trazer a nossa melhora. Então, diante dessa palavra que nos perscruta,
que vai dentro do mais profundo do nosso coração, é que a gente ouve também essa palavra do Evangelho de hoje, a parábola que Jesus conta no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículos de 9 a 14. E aqui tem uma coisa que seria interessante a gente de novo olhar para todo o contexto no qual esse texto é oferecido no Evangelho de hoje. O capítulo 18 de Lucas começa com Jesus contando a parábola daquela viúva que rezou insistentemente, ou que insistiu na porta de um juiz, pedindo que ele olhasse para a sua causa. E o juiz, que não levava em consideração ninguém por causa da insistência daquela viúva, ele atendeu a sua causa. E Jesus diz que a gente deveria rezar assim também, sem desistir nunca, ser constantes e perseverantes na oração. Então, diante dessa palavra de Jesus, depois no capítulo 18, nós vamos encontrar aquelas mães que levam as crianças lá para Jesus abençoá-las, e os discípulos que queriam afastar essas crianças, e Jesus que diz, olha, quem não se tornar como criança não pode entrar no reino dos céus. Aí Jesus conta essa parábola que nós vamos ler agora. E depois tem um outro detalhe, que essa parábola depois continua, essa página do Evangelho, capítulo 18, continua vendo Jesus que vai entrar na cidade de Jericó, que cura os cegos que estão lá gritando, pedindo piedade da parte de Jesus, e prepara para ouvir o capítulo 19, que é quando Jesus entra em Jericó e aquele homem pequenino que é Zaqueu, cobrador de impostos, sobe em uma árvore para poder ver Jesus que passa, e depois Jesus que vai olhá-lo e vai dizer, Zaqueu, desce daí que hoje eu quero ir para a tua casa. E depois nós ouviremos que o próprio Jesus vai dizer em relação a Zaqueu que a salvação entrou na casa dele. Então, essa parábola de agora prepara para esse desfecho do próprio encontro e de entrada de Jesus na casa de Zaqueu. E veremos o que é que vai acontecer com estes dois homens que estão no templo, como é que cada um vai voltar para a sua casa depois de terem passado pelo templo. Então Jesus conta essa parábola. E Jesus contou essa parábola para algumas pessoas que acreditavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Em outras palavras, pessoas que se vangloriavam pelas suas atitudes. E aí Jesus diz que 2 homens subiram para o templo para rezar. Veja só, a nossa semana está se concluindo como ela começou. Nós vimos no início da semana Jesus que entra no templo, que expulsa os vendilhões do templo e que propõe o seu corpo como o lugar, como o santuário da presença de Deus. E eu e você precisamos levar em consideração isso. Nós agora somos enxertados, inseridos na vida de Jesus. Nós não olhamos para Jesus como quem olha para uma coisa fora de nós, como você agora está olhando para esse céu e olhando para essa árvore. Não, a gente olha para Jesus como quem olha para a própria mão, como quem vê o próprio rosto no espelho. Nós somos parte de Jesus, nós fazemos parte do corpo de Jesus, nós participamos do seu corpo. Portanto, o meu e o seu corpo é parte integrante desse corpo de Cristo, que é o novo santuário de Deus. Nós, portanto, somos esta morada de Deus. Somos este lugar onde Deus se faz presente. Então agora nós estamos aqui vendo Jesus que conta essa parábola, falando do templo que esses 2 homens vão para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava no seu íntimo, lá dentro dele. Estou dizendo que essa semana a gente lembra da palavra de Deus que nos perscruta, a palavra que vai no nosso íntimo, que conhece o nosso íntimo, que conhece os nossos sentimentos, que conhece os nossos pensamentos. Jesus é esse, não é? A Zaqueu que estava em cima da árvore, ele viu Zaqueu lá em cima. Deus nos vê em qualquer situação e em qualquer lugar, seja em cima ou seja embaixo. Deus nos conhece por dentro. Então Jesus fala de como é que esse homem rezava. Ele dizia: Deus, eu te agradeço porque não somos outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda. O que esse homem está dizendo não está nada errado. Ele está corretíssimo em ser essa pessoa assim. Ele deveria realmente agradecer a Deus pelo que ele é, porque ele não é ladrão, ele deve agradecer a Deus. Sim, porque tudo isso é graça de Deus. Ele deveria realmente saber disso. Onde é que está o problema dele? É quando ele começa a se comparar com os outros e se vangloriar, e a se sentir melhor do que os outros, se sentir superior àquele que ele está, a quem está ao seu lado.
o seu preconceito. Este aqui é o grande problema e que diminui a eficácia da sua própria oração. O cobrador de impostos, disse Jesus, ficou à distância, nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Essa fórmula de oração, Senhor, tem piedade de mim, pecador, ganhou grande força no Oriente cristão. É a chamada invocação do nome de Jesus. Então eles fazem como uma espécie de um terço em que eles repetem isso incessantemente: Senhor Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim, pecador. E nós recuperamos isso e colocamos dentro da nossa própria missa. Aquilo que a gente diz em cada missa, Kyrie eleison, é justamente isso: Senhor, tem compaixão de mim. Essa é a parte essencial de todas as ladainhas quando nós começamos com essa invocação: Senhor, tem de piedade de mim. Essa consciência de que realmente nós somos pecadores, mas somos pecadores amados por Deus, somos pecadores a quem Deus olha com amor e com misericórdia. Aí Jesus diz: eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será exaltado. Aí depois, quando você lembra o que é que acontece na prática, na vida de Jesus, não é que encontra Zaqueu lá naquela árvore que pede a ele para descer e que a salvação entra na sua casa. Pois bem, a nossa casa, a nossa vida deve ser esse espaço de encontro com o nosso próprio Deus, de espaço com o nosso próprio Senhor. Aqui a gente vê hoje, né, nessa parábola que Jesus conta, que o fundamental não era o lugar onde um e outro estava rezando. O fundamental não era o templo que tornava-os mais santos ou mais pecadores, mas era a atitude interior. Olha, se você coloca cera ou barro no sol, o que é que vai acontecer? Com o sol em cima da cera, a cera vai se derreter. Se você colocar o barro diante do sol, o barro vai secar, vai ficar enxuto. Então, se você prepara uma obra de arte, modela um coração de cera e modela um coração de argila e coloca no sol, o final é que o coração de cera, com o sol esquentando, ele vai se derreter e você vai perder todo o trabalho que foi feito. Se você fizer modelagem num coração de argila, o sol vai sair e vai secar. O sol é o mesmo para uma matéria e para outra, mas a diferença vai estar na matéria. Esses dois homens estão ali, cada um com o coração do jeito que é, expondo o coração deles diante de Deus. Como é que está o seu coração? Como é que você quer expor o seu coração hoje diante de Deus? Eu desejo que na conclusão desta semana, a terceira do tempo da Quaresma, realmente ela nos prepare e nos ajude para que este sol da graça de Deus purifique tudo aquilo que nós somos e torne o trabalho que a gente faz, o estar diante de Deus, realmente uma obra de arte. Quero desejar para você, minha amiga, meu amigo, que acompanha esta live. Hoje ela está sendo um pouquinho mais cedo. Tenho aqui o Aislan, que está nos acompanhando, e a Lilia. Bênçãos de Deus para vocês e aos outros que ao longo desse dia irão ter acesso a esta transmissão, seja pela nossa página do Instagram, seja pelo nosso canal do YouTube. Desejo para vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um abençoado fim e início de semana.